Contador? Pronto, você está contando, não tá? Bem, vamos ver uma técnica agora para você resolver integrais do tipo integrais de funções racionais de seno e cosseno, tá? Integral de P de seno de x, vírgula, cosseno de x sobre Q de seno de x, cosseno de x, dx, integral desse tipo, onde P de xy e Q de xy são funções polinomiais, em x e y, tá? Funções polinomiais x e y, é uma função de duas variáveis, tá? Exemplo de P de xy. P de xy igual a x2 menos 2xy3 mais y2, certo? É uma função polinomial que, olhando x como constante, isso dá uma polinômio em y, vendo y como constante, dá um polinômio em x. Ok? É isso aí. E aí você tem exemplos, né, de integrais desse tipo. Integral assim, ó. Integral do seno de x sobre o seno de x mais o cosseno de x, integral em x. Integral de 1 sobre 2 mais o cosseno de x, dx. Ou então integral de 1 sobre 3 menos seno de x mais o cosseno de x em x. E assim por diante. São integrais desse tipo. E observe que cada função desse tipo aqui é uma função de período 2π. Ela é periódica. Tá? O que ocorre em menos π a π ocorre em π, 3π, 3π, 5π, indo e voltando. Tá certo? E a técnica para a resolução dessas integrais é pela seguinte mudança de variável. A mudança de variável é essa daqui, ó. Com z igual a tangente de x sobre 2 para x no intervalo menos π, tem-se, tá? O x é o arco tangente é duas vezes o arco tangente de z, tá certo? Tá bom? E a mudança de e o que você tem? Você tem é o seguinte, tá? Você tem a seguinte coisa. Eu não vou botar isso aqui não, porque parece que você vai estar resolvendo a integral só em menos π sobre 2, π sobre 2. Mas observe que se você resolver a integral em menos π sobre 2, π sobre 2, você resolveu a integral nos outros intervalos. Tá? E você resolvendo no aberto, você também resolveu no fechado por continuidade via o primeiro teorema fundamental do cálculo. Tá bom? Então, quando você tem isso, eu não vou nem colocar isso aqui, tá? Mas observe que em alguns casos você tem isso, tá? Com z igual a tangente de x sobre 2, só isso aqui tem-se. Observe, ó. Tem-se. Quem é o seno de x? Vamos ver quem é o seno de x em função de z. O seno de x é o seno do dobro de x sobre 2.
E o seno do dobro, o seno de 2θ, é 2 seno de θ cosseno de θ. Tá? Só que isso aqui eu posso escrever como seno 2 vezes o seno de x sobre 2 dividido pela tangente de x sobre 2, dividido pelo cosseno de x sobre 2 vezes o cosseno ao quadrado de x sobre 2. E isso dá exatamente 2 vezes a tangente de x sobre 2. Já apareceu o z aqui. E vai aparecer o z de novo, se você observar aqui, que o cosseno ao quadrado de x sobre 2 é 1 sobre a secante ao quadrado de x sobre 2. Mas isso é, portanto, 2 vezes a tangente de x sobre 2, dividido pela secante ao quadrado de x sobre 2, que é 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2. Ou seja, o seno de x em função de z é 2z sobre 1 mais z2. Tá? Você tem o seno de x é isso. O seno de x é isso aqui. Então, grava essa fórmula. Tá? Tá bom? Você tem isso aqui. Vírgula. O cosseno de x. Isso aqui é o cosseno de 2 vezes a metade de x. E isso aqui é o cosseno de 2θ. É o cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ. X sobre 2. Mas isso aqui é o cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos o seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado. Identidade fundamental da trigonometria. Portanto, isso aqui é 2 vezes o cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1. Certo? Que é 2 sobre quem? Sobre a secante ao quadrado de x sobre 2 menos 1. Certo? Que é 2 sobre o quê? 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2 menos 1, que é quanto? Que é, fazendo essa conta, 2, tá certo? Aí fica 2 menos 1 menos a tangente ao quadrado de x sobre 2, fica 1 menos a tangente ao quadrado de x sobre 2, dividido por 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2. Ou seja, tá? Ou seja, o cosseno de x é quem? É 1 menos z2 sobre 1 mais z2. Tá? Então você tem o cosseno de x, é isso aqui. E finalmente, você tem o dx. Porque você tem, ó, quem é o dz? O dz, se você olhar para cá, a derivada de z em relação a x, tá certo? Tá bom? Você tem o dz, quem é? É secante ao quadrado
secante ao quadrado de x sobre 2 vezes 1 meio dx. Tá certo? Logo, quem é o dx? Né? Manipulando isso, você pode manipular. Teorema da função inversa, né? O dx quem é? É 2, tá certo? Dividido pela secante ao quadrado de x sobre 2, que é 1 mais a tangente ao quadrado de x sobre 2, ou seja, é 1 mais E2. Isso. Então, você, para fazer a mudança de variável, você precisa memorizar essas três coisinhas aqui. O seno de x é 2e sobre 1 mais E2. O cosseno de x é 1 menos E2 sobre 1 mais E2. E o dx é 2 sobre 1 mais E2 dz. Se não, veja. Vamos então, tá certo? Vamos aplicar isso aí, resolver integrais. Tá? Vamos à resolução de integrais. Então, deixa eu pegar aqui. Da sequência das notas. Integral de integral de 1 sobre 5 mais 4 vezes o cosseno de x. Vou pegar mais 4 vezes o cosseno de x. Integral em x. Tá? Essa integral aí. Qual é a primitiva? Qual é a função cuja derivada? Quais são as funções cujas derivadas são iguais a isso aqui? Então veja. Qual é a mudança de variável? Qual é? Com z igual a quê? A tangente de x sobre 2. Então, tem-se seno de x. Quem é o seno de x? Quem é? 2e mais E2. Quem é o cosseno de x? 1 menos E2 sobre 1 mais E2. E quem é o dx? 2 sobre 1 mais E2 dz. Logo, ou daí, tá? Logo, a sua integral 1 sobre 5 mais 4 vezes o cosseno de x, tá? Integral em x é igual a integral de 1 sobre 5 mais 4 vezes o que, hein? 4 vezes 1 menos E2 sobre 1 mais E2 vezes o que? Dx, né? 2 sobre 1 mais E2 dz. É a mudança de variável. Tá? Então isso aqui me dá o quê? Então, isso me dá a integral de, vamos lá, denominador aqui, fica quem, hein? Um denominador comum,
1 mais Z2 no numerador. Fica o quê? 5 mais 5Z2 2. Agora, mais 4 menos 4Z2. E em cima é 1. Vezes o quê? 2 sobre 1 mais Z2 dz. Chegou a integral, ó. Embaixo. Quando eu fazer a multiplicação, esse cancela com esse, certo? E eu fico com esse 2 aqui, eu jogo fora da integral, então fica 2. Vezes a integral de quanto, hein? Ó, 1 sobre o quê? 9 mais Z2. Desse. Integral em Z. Aí essa simplificou essa integral, tá? Então isso aqui fica 2 vezes. Esse 9 é o que, ó? É 1 sobre 3 ao quadrado dz. Integral de 1 sobre A2 mais Z2 em Z, arco tangente. Então fica o quê? 1/3, né? Como está multiplicando por 2, fica 2/3 do arco tangente de quem? De Z sobre 3, mais uma constante. Ou seja, é 2/3 do arco tangente, que a integral é em x, mas Z é tangente de x sobre 2. Então fica o arco tangente da tangente de x sobre 2, 3, mais uma constante. Está aí o valor da integral indefinida. 2/3 do arco tangente da tangente de x sobre 2 mais 3. X sobre 2 sobre 3. Tudo isso sobre 3. Tá? Para essa expressão aqui. Outra. Tá? Vamos a mais uma. Vou pegar tudo isso. Opa, não. Lá. Integral de... Ó. Integral de 1 sobre 1 menos o seno de x mais o cosseno de x. Integral em x. Tá? Vai olhando o tempo aí, viu? Tá? 1 sobre 1 menos seno de x mais cosseno de x, integral em x. Então, qual é a mudança?
Z igual a